Estamos falando ou comentando a respeito da apostasia, dos ensinos enganosos que conduzem os homens à perdição. E todos esses ensinos têm uma estreita relação com a besta. O que é a besta? Quem é a besta? E como as pessoas se identificam com a besta através da marca da besta? Rosh Ezra, como isso se processa? Bom, antes de tudo, eu gostaria de diferenciar aqui, as pessoas tendem a confundir isso por falta de entendimento, porque na verdade elas não se dedicam a estudar profundamente esse tema. O que é a marca da besta e o que é o número da besta, que são duas coisas diferentes. O número da besta, citado lá por João como sendo 666, é o que identifica a besta com um homem. Ele fala, é número de homem. Então, é uma identificação da própria besta, o número que é citado lá por João. Já a marca da besta não está na besta, mas está nas pessoas. Então, seria uma marca que identifica as pessoas com a besta. Então, a marca da besta nas pessoas não é o número 666, como alguns dizem por aí, que elas vão tatuar o número 666 na mão e na testa, ou que vai colocar um código de barra na mão e na testa, ou que vai colocar um chip eletrônico do tamanho de um arroz na mão e na testa. Não é nada disso. A marca da besta são itens. Itens que identificam a pessoa com a própria besta. E por que na mão e na testa? Da mesma maneira como Deus falou para o povo de Israel que eles deveriam guardar a palavra como sinal em sua mão e como marca, como sinal entre os seus olhos, como memorial entre os seus olhos, também a besta tem colocado nas atitudes das pessoas, nas obras das pessoas e na mentalidade delas as suas doutrinas. Ou seja, a pessoa se identifica, a pessoa que tem essa marca, ela se identifica através das suas obras com a besta, com ensinamentos da besta, e através da sua mente, daquilo que ele pensa, daquilo que ele entende também com a besta. Exatamente. Então, é um relacionamento entre a pessoa e ensinamentos oriundos da besta. Exatamente. É isso? Agora, falando de besta, a gente vê a palavra lá que em hebraico é Sotem Hamashiach, né, o anticristo, ou o ungido adversário, o contrário do ungido. Então qual que seria o papel dele? Tudo aquilo que Yeshua veio fazer, ele deveria vir desfazer. Contrário. E ele começaria esse processo invertendo a figura do próprio Messias. O próprio Messias, que era um rabino judeu, que pregava a Torá, de repente deixou de pregar a Torá, de repente aboliu a lei, ou seja, foi transfigurado, né? A própria imagem do Messias foi transfigurado por esse anticristo, né? E a besta, então, identificaria as pessoas através de seus ensinamentos e de sua doutrina. Entre elas, entre as doutrinas, nós temos lá Trindade, que é, como eu já falei, uma forma de idolatria. O domingo, que veio substituir o Shabat, que Deus havia dado como um sinal entre ele e o seu povo de Israel. O Natal, que é a mesma coisa que o domingo, a adoração ao Deus Sol anual, e as demais festividades pagãs da religião romana, que veio substituir as festas que Deus tinha dado para o povo de Israel para que eles guardassem. E todas as coisas, morada celestial, imortalidade da alma, tudo coisas que foram colocadas depois, já com a apostasia, dos muitos concílios que a religião romana fez e que dissimuladamente, pouco a pouco, foi introduzido na cabeça das pessoas. Isso é a marca da besta. Eu gostaria de perguntar a esse respeito, para a pessoa ter a marca da besta, precisa ter todos os ensinamentos ou tendo apenas um, já configura como marcado pela besta? Não, precisa ter apenas um. Se você tem um item sequer, você tem um detalhe desta marca da besta. Vamos encarar assim a besta, que besta quer dizer animal, né? Sim. Vamos supor que a besta fosse, por exemplo, um leão. Vamos supor que fosse um leão. A pessoa tivesse a juba do leão. Só a juba. Tinha a marca da besta. Tinha a marca. Tivesse a cauda do leão. Só. Não tinha mais nada do leão, só tinha a cauda. Tinha a marca da besta. Se tivesse só ali, digamos, as unhas do leão. A única coisa que eu tenho é as unhas que são do leão.
teria a marca do animal. Então basta qualquer ensinamento vinculado à besta, que nós vamos falar sobre a besta já, para que o nosso telespectador possa ter uma ideia. Quando a gente fala que Trindade, Natal, Domingo, tudo isto refere-se à marca da besta, evidentemente que a gente tem que dar uma explicação por que a gente entende dessa maneira. Mas qualquer dessas coisas vincula a pessoa com a besta. Qualquer desses ensinamentos. O batismo trinitário. Por exemplo, na própria Bíblia de Jerusalém, uma versão da Bíblia, quando cita ali Mateus 28:19, que fala batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no rodapé dessa passagem está lá escrito que o batismo era em nome de Jesus, de Yeshua, e que provavelmente foi acrescentada a questão Pai, Filho e Espírito Santo para dar força à Trindade, ao dogma da Trindade, quando ele foi introduzido. Então tem muita coisa que os nossos telespectadores, o Rosh Ezra falava aí, que entre a congregação estabelecida por Yeshua, ali no primeiro século, e hoje tem um período, esse período tem que ser levado em conta, que é o período de apostasia. Que não basta a pessoa dizer, não, eu creio em Jesus, eu creio em Yeshua, eu já sou daquela congregação do princípio. Não, você tem que ver. Por exemplo, um detalhe curioso é que quando surgiram os reformadores protestantes no século XVI, muitos deles não aceitavam o Novo Testamento com 27 livros. Isso, se a pessoa quiser pesquisar hoje na internet, vai encontrar isso. Os reformadores não aceitavam os 27 livros, porque foram montados pela religião apostatada. Dentre lá, digamos lá, dezenas e dezenas de livros, ela, já em plena apostasia, foi quem determinou os 27. E os reformadores protestantes rejeitavam Apocalipse, rejeitavam Tiago e outros livros. Só alguns anos depois da Reforma foi que esses livros foram aceitos, os mesmos 27 livros que compõem a Bíblia católica, compõem a Bíblia protestante. Só depois de algum certo tempo. Então não é assim. Muito embora os reformadores, a gente entende que os reformadores não reformaram tudo, eles reformaram alguma coisa da religião que eles pertenciam, mas aceitaram o resto, e aí entra a Trindade, entra o Natal, entra o Domingo, a imortalidade da alma, todas essas coisas vieram no pacote da reforma protestante, vieram embutidos. Então, na verdade, não houve uma grande reforma. A reforma foi basicamente na questão da justificação pela fé, basicamente nisso. Porque as doutrinas quase todas foram mantidas. Foram tiradas ali, talvez. Os ícones foram tirados, né? Isso já tinha sido questionado até pela parte depois ortodoxa da religião romana. Mudou a configuração dos ícones, a idolatria continuou, mas já tinha sido questionado. Então tirou os ícones. O batismo, inclusive o chamado batismo por aspersão, até é bom que se diga, que até hoje as congregações que ainda mantêm aquele vínculo com a primeira fase do protestantismo, ainda batizam, ou supostamente batizam, aspergem, né, e chamam de batismo, né? Que não é batismo. Que não é batismo, né? Então essas congregações ainda fazem. Então nem isso ela chegou a reformar naquele momento, isso foi só depois com o movimento anabatista que foi feito, né? Então, a gente vê que muito pouca coisa realmente foi reformada. Agora, vale dizer o seguinte, que o protestantismo, naquele momento, durante muito tempo, o próprio Martinho Lutero perseguiu o judeu. Isso é bom que se diga. Uma outra coisa agora. Queimou sinagogas, inclusive na Alemanha. Basta ter um desses ensinamentos para ser configurado como marcado pela besta. Mas também uma profecia de Apocalipse nos diz que no período... aqueles que fossem marcados não poderiam nem comprar nem vender. Isso está em vigor ainda? Porque aparentemente não parece isso no mercado.
Como que isso acontece? Ou se já aconteceu, ou se ainda vai acontecer? Bom, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, versículo 16 e 17, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Né? Então, na verdade, houve um período, haveria um período, mas nós vamos dizer que já houve, em que todos os que tivessem a marca da besta na mão, ou seja, nas obras, na testa, naquilo que ele cria, não podia, que tinha a marca, tinha liberdade. E quem não tinha essa marca, não tinha liberdade. Essa profecia, sim. Vamos dar um exemplo, então? Vamos dizer assim, que a besta mudou o dia de guarda do Shabat para o domingo. Aquele que continuasse guardando o Shabat estava tendo a marca na mão de Deus ainda, porque mantinha o Shabat como Deus estabeleceu, mas aquele que guardasse o domingo tinha a marca da besta. Seria isso? Exatamente. Então aquele que não trabalhasse no Shabat, que observasse o Shabat como deve ser, ele não teria possibilidade nem de comprar e nem de vender o seu produto. Por que ele não podia comprar nem vender? Porque a partir então aí do quarto século, que veio a liberdade religiosa, através do Edito de Milão, né, veio a liberdade religiosa, então uma parte da congregação aderiu, a maior parte aderiu a Constantino, ao Império Romano, eu digo, se vendeu em nome de uma liberdade. A partir daí, então, essa parte da congregação que se uniu ao Estado passou a perseguir os que não abraçavam, os que não aceitavam a união com o Estado. E começou, então, a cobrar certas coisas, como a guarda do domingo, né? E a castigar quando encontrasse guardando o Shabat. Eu quero até aproveitar, abrir um parênteses aqui, que tem muita gente dizendo ainda que ainda vem uma lei dominical, que foi profetizado aí por alguém, que existe uma lei dominical que vem. Isso não é verdade, não vem lei dominical nenhuma. Até porque a lei dominical já veio. Constantino decretou a 7 de março de 321 o decreto dominical. Não veio mais nenhum decreto. Hoje quase o mundo todo tem o descanso remunerado no domingo. Que outra lei dominical é essa? Isso não existe. Isso é especulação e não vai acontecer. Não vai acontecer. Vamos deixar bem claro. Não vem lei dominical nenhuma. Entendeu? Mas então o que aconteceu? Essa parte da religião que apostatou começou a introduzir o paganismo. Por quê? Porque a ordem de Constantino era que fizesse uma mistura. Uma mixagem aí dos princípios pagãos com os princípios cristãos, porque ele não queria divisão no império dele. Então começou essa mistura. Então os pagãos guardavam o domingo como dia de guarda. Celebravam o dia do sol, o dia de culto semanal ao sol. E então aquela parte da religião que apostatou, já inventou aí ressurreição de Cristo, Cristo é o sol da justiça e tal, já um meio de também assimilar e banir de vez o sábado. Então foi nesse decreto constava também que todo aquele que fosse achado judaizando, esse era o termo, judaizando. Romanizar não tem problema, entende? Sim. Romanizar pode romanizar à vontade, judaizar não. Que guardando o Shabat seria judaizando. Todo aquele que fosse encontrado judaizando, guardando o Shabat, seria punido. Então o que aconteceu? Esses que quiseram permanecer fiéis passaram a ser perseguidos e foram empurrados para o deserto. O capítulo 12 de Apocalipse nos fala que a mulher, que foi dada asas de águia para a mulher, para que ela voasse até o deserto, onde ela seria guardada por Deus, longe da vista da serpente, longe da besta. Então parte da congregação, a parte remanescente, a parte fiel, teve que se isolar nas montanhas, nos desertos. E esses eram os que não podiam comprar nem vender, porque estavam isolados no deserto. Eles não tinham acesso
Eles não tinham como chegar, comprar, vender, negociar, ter sua casa, ter os seus bens, porque eles estavam no deserto sob perseguição. Continue conosco.